Olá, turma! Bora trabalhar? Hoje estou aqui para fazer a correção das atividades do plano de estudo tutorado, semana 4 de Geografia. Abra rapidinho a sua atividade na semana 4 de Geografia. Vamos lá. A primeira atividade aí tem um texto para a gente ler. O tema do texto, o assunto do texto, do campo para a cidade e da cidade para o campo. Você já estudou as características que diferem as paisagens do campo e da cidade e as suas atividades, não é mesmo? No Brasil, atualmente, a maior parte da população é urbana, ou seja, mora nas cidades. Segundo dados do IBGE, somente 15% do total da população brasileira vive em áreas rurais. Mas nem sempre foi assim. Na década de 1950, por exemplo, a quantidade de pessoas que viviam no campo era bem maior do que a de pessoas que vivem nas cidades. A partir da década de 1970, o uso de máquinas no campo aumentou. Muitos trabalhadores perderam o emprego, pois uma colheitadeira, por exemplo, substitui o trabalho de várias pessoas. Além da mecanização, outros fatores, como conflitos pela posse de terra, falta de condições financeiras e de terra para o plantio, levaram diversos trabalhadores rurais a abandonar o campo. Como alternativa, as pessoas mudaram-se para as cidades em busca de novas oportunidades. Esse fenômeno é conhecido como migração campo-cidade. Ao chegar às cidades, muitos desses migrantes enfrentaram situações difíceis, como a falta de emprego e de moradia adequada. Da mesma forma que algumas pessoas se deslocam do campo para viver na cidade, outras buscam oportunidades de trabalho nas áreas rurais. São trabalhadores que podem continuar residindo na cidade, mas trabalham no campo. Essas pessoas podem trabalhar em diversas atividades ligadas à terra e à prestação de serviços, bem como a agroindústria. Nesse vai e vem entre campo e cidade, há uma troca de costumes entre os dois locais. Moradores da cidade são influenciados pela cultura rural, por exemplo, na música, na comida, nas vestimentas comuns do campo, como botas e chapéus. Por outro lado, os moradores da cidade levam para o campo, ao se deslocar, hábitos e costumes urbanos. 1. Leia a tira a seguir e depois responda às questões. Painho, é verdade que o homem do campo está indo morar na cidade grande? É. Ó céus, isso é terrível! Quem é que vai plantar e colher as frutas, verduras e cereais que o homem da cidade grande tem na sua mesa de refeições? Interessante, né, gente? É um questionamento que todo mundo podia fazer, né? Quem é que vai plantar? Quem é que vai colher? Qual é a preocupação do menino em relação à migração do homem do campo? Quer dizer, o homem mudando do campo para a cidade? Ele está preocupado com a produção dos alimentos que vai ser colocado na mesa das pessoas das cidades. Porque, afinal, gente, quase tudo que a gente, né, come na cidade veio do campo. Como eu disse a vocês em outras aulas aí, muita coisa que a gente compra lá no supermercado, coisas de comer,
Ele originou do campo. O produtor rural tem a sua contribuição naquele alimento, não é mesmo? Eu dei exemplo para vocês do macarrão, não foi? Que o macarrão é feito de trigo. O trigo é plantado na roça. É produzido lá na roça, lá no campo, lá no, né, o meio rural. Depois ele vira a farinha, para depois a farinha de trigo para depois virar o macarrão. Assim como vários outros alimentos que vêm do trigo. O pão, o bolo, as bolachas, né, que vocês compram no supermercado. Muitos chamam de biscoitos. Não é mesmo? Então, muita coisa que a gente come, a maioria, originou lá do meio rural. Você tem a mesma preocupação do menino da tira? Justifique sua resposta. Então, aqui é você, viu, pessoal? Resposta pessoal. Então, você se preocupa com isso? Com quem vai produzir os alimentos para você comer? Né? Você mora aqui na cidade. Não é uma cidade grande, mas é uma cidade. Então, nós precisamos do homem do campo para plantar, para produzir, para colher os alimentos. Não é mesmo? Pense e dê uma resposta bem legal aí. Observe o gráfico a seguir e responda as questões. Então, aqui, gente, vem um gráfico mostrando população rural, população urbana. A urbana é essa parte alaranjada, a rural é essa azul. Eu acho que nós já trabalhamos com um gráfico, né, mostrando as duas populações, só que as barras estavam na vertical e agora está na horizontal. Então, aqui, 1950, foi de 10 em 10 anos, ó. 1960, 70, 1980, 1990, 2000, 2010. Tá bom? Aqui veio de 20 em 20, 20, 40, 60, 80, 100. Aqui se refere a porcentagem, aqui se refere ao ano. Aqui é a porcentagem da população, viu? Então, vamos lá a questão. A partir de quando a população urbana superou a população rural? Nós já vimos acho que essa mesma questão lá num PET desses para trás aí, viu? Mas vamos aqui de novo. Então, aqui, ó. Aqui, a rural estava na frente, tá vendo? A rural. Aqui, ó. Em 1970, a urbana ultrapassou a rural, tá vendo? Deixou bem para trás. E a partir daí, ó, tá vendo? Como que a urbana foi só crescendo, só crescendo, só crescendo. Daí a preocupação do menino, tá vendo? Olha o tanto na área rural em 1950. Olha aqui, em 2010. Tá vendo? Nós estamos agora em 2020. Provavelmente diminuiu mais ainda. Então, foi em 1970. Tá bom? Começa com letra maiúscula, tá, pessoal? Por que muitos trabalhadores deixaram o campo e foram para as cidades? Então, teve vários motivos, né, gente? Então, muitos trabalhadores perderam o emprego para as máquinas, não é mesmo? Saíram do campo devido, às vezes, a conflitos pela posse de terras, né? Os grandes fazendeiros tomando as terras dos pequenos, né? Agricultores, eles ficavam sem terra, pela falta de terra para o plantio. Enfim, foram para as cidades em busca de uma vida melhor, né? O turismo rural é uma das atividades econômicas não agrícolas da zona rural. Turismo, né? É só
As pessoas vão para passear, apreciar a natureza, apreciar o local, né? Conhecer. Então, o turismo rural é uma das atividades econômicas, quer dizer, dá dinheiro, não agrícolas, quer dizer, não produz produtos agrícolas, só apenas para turismo, tá bom? Muitas pessoas procuram roteiros rurais para sair da rotina da zona urbana. Se você fosse para um passeio turístico à zona rural, quer dizer, numa fazenda, né, no campo, de que tipo de atividade gostaria de participar? Então, se você fosse para um passeio, fazer um passeio, né, na zona rural, você gostaria de passear de quê? Você queria curtir o quê? Aqui é uma resposta pessoal, tá? Mas posso dar uma dica para vocês, né? Por exemplo, acho que eu até falei para vocês no outro vídeo. Tem gente que vai à zona rural, quando chega lá e adora, por exemplo, andar a cavalo. Andar a cavalo, outros gostam de andar nas trilhas, né? Conhecer o local. Outros gostam de ir para o rio, para as cachoeiras, tomar banho no rio, na cachoeira. Outros gostam de pescar, não é mesmo? Então, e você? Gostaria de participar de quê? Né? E tem outras coisas que às vezes pode ter lá na zona rural. Converse aí com o papai, com a mamãe, de que você gostaria de participar. Gente, acho que chegou no final. Recadinho para você. Querida criança, estamos finalizando mais uma etapa de atividades. Esperamos que você tenha feito com muito empenho e dedicação. Para comemorar esse momento de aprendizado, que tal plantar uma árvore frutífera? Para isso, peça ajuda aos seus familiares e guarde as sementes dos alimentos que você consome no seu dia a dia e plante-as num local que possa germinar e dar frutos. Não é legal? Um grande abraço. Então, plante uma sementinha, né? Peça ajuda do papai e da mamãe. Lembre do que eu falei para vocês. Aquelas sementes que estão chegando do exterior para algumas pessoas, vocês já devem ter visto no jornal. Então, não é para ser plantadas, viu? Aquelas, se chegar para vocês aí em casa, para papai e mamãe, vocês devem procurar um órgão da agricultura. No nosso caso, procurar a Emater, né? Ou vá até a prefeitura, para entregar aquelas sementinhas que estão sendo analisadas, viu? Porque elas não podem ser plantadas, porque podem trazer prejuízo ao meio ambiente, porque a gente não sabe o que é realmente, tá bom? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Um beijo bem gostoso. Um abraço bem apertado, tá bom? E até a próxima!